Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um podcast. Estamos aqui com a Késia e hoje nosso entrevistado é Pastor Diego. Pastor Diego, que é hoje, atualmente, dirigente ali na Congregação Alto da Esperança, inclusive é o meu pastor, né? O meu pastor nos dá a honra aqui de estar nesse bate-papo juntamente conosco. Espero que vai ser uma bênção e vai servir muito para a nossa edificação e a edificação de vocês também. Então vamos iniciar. Queria primeiramente a paz do Senhor, pastor. É uma honra tê-lo aqui, você conosco aqui hoje. E pastor, queria saber do início da sua fé, como foi sua conversão. O senhor sempre foi aqui de Itapajé, nasceu no lar cristão. Como foi assim o início do seu encontro com Deus? Pai do Senhor, irmão Kaique, alegria, uma honra participar aqui com os irmãos, irmã Kézia. Desde já agradeço o convite e é gratificante, né, de participar dessa roda de conversa, principalmente voltado aos nossos jovens e, sem sombra de dúvida, a honra e a alegria minha de estar aqui com os irmãos. E, irmão Kaique, a nossa conversão e o encontro com o Senhor Jesus é algo bem indescritível, porque todos nós sabemos da necessidade que há do ser humano, desse relacionamento com Deus, e é sempre uma alegria a gente poder compartilhar e dividir algumas experiências que ao longo da vida a gente vai tendo com o Senhor, e a mais importante que é a salvação. Mas eu não nasci em um berço evangélico. Os meus avós eram aqueles católicos não muito fervorosos, porém distanciados, né? Não tinham conhecimento da verdade. E a minha mãe, ela é a filha caçula de uma família de 11 filhos. E ela casou e eu sou fruto desse casamento e ela só teve a mim, filho biológico. E com 3 meses de idade, o casamento dela sucumbiu, não deu mais certo, né? O meu pai abandonou lá e, ao mesmo tempo dessa perca sentimental e sofrimento que ela estava passando, eu também fui diagnosticado com uma doença incurável. E a minha mãe, ela era professora de catecismo, né? A gente morava em Fortaleza, tinha residência lá, e ela, no auge da idolatria, ela começou, né, em busca de um tratamento, não tinha nenhuma condição financeira já para tentar amenizar a situação, e ela começou uma busca, né, em prol de um socorro. E quando ela conseguiu, ainda muito criança, os médicos deram início a esse tratamento, mas não tinha nenhuma perspectiva de melhoras, e eles me deram 15 anos de vida. Se ela conseguisse efetuar o tratamento direitinho, até os 15 anos de vida era provável eu sobreviver, mas daí por diante não teria mais nenhuma perspectiva. E nessas andanças dela, em hospital, tudo, lá em Fortaleza, era muito comum ter os cultos nas praças. E nesse dia, numa manhã específica, ela estava ali próximo à Santa Casa, onde era a antiga Praça da Estação, e lá tinha um grupo de irmãos fazendo um culto. E ela passando, muito angustiada, e ouviu, e quando ela ouviu, foi exatamente no momento que o irmão que estava falando disse que Jesus curava, podia sarar qualquer enfermidade. E ali mesmo, ela sozinha, ela fez esse pedido, né, esse apelo, que se Jesus curasse o filho dela, ela ia ser crente, ia sair de onde ela estava, e ia servir ao Senhor. E nesse meio tempo nós viemos embora para cá, para Itapajé. Eu nasci em 82, a gente chegou aqui na cidade em 84. E agora, sábado, ontem, né, ela completou 37 anos de fé. A gente estava participando da cruzada ali no Paracatu e ela vinha me falando, né, de que tinha completando 37 anos de fé. Então, com 3 anos de idade, antes dos 3 anos de idade, eu fui curado. E uma das coisas que eu nunca, jamais poderia praticar era nenhuma atividade física.
Eu não poderia, porque era asma crônico que eu tinha. E completei os 15 anos, né? Fui criado na igreja, mas infelizmente, por volta de 10, 11 anos, eu me distanciei completamente e passei aí mais ou menos 10 anos distanciado dos caminhos do Senhor. Mas pela misericórdia de Jesus nos trouxe de volta. Pronto. Um lindo testemunho, né? Eu não sabia. Eu lhe conheço desde que eu nasci, inclusive, seu amigo do meu pai. E é muito lindo ver, assim, foi dirigente dos meus avós e eu vejo o carinho que meu avô tinha pelo senhor, a minha avó até hoje ainda tem. E eu queria saber, né, como é para o senhor estar nesse ministério de dirigir igreja. Uma hora a gente sabe que está num lugar, uma hora está em outra, né, direcionado para outra. E eu acho muito bonito, né, o ministério de pastoreio, pastorear, né, uma igreja, e os desafios que o senhor encontra, e como foi para, né, a vida ministerial para chegar até esse patamar, né, que é dirigente, pastor, está ali para auxiliar. Então, irmã Kézia, depois desse longo período distanciado, eu casei e minha esposa também é oriunda de uma família, né, que não tinha nenhuma raiz cristã. E quando eu casei, a minha mãe, ela nunca me convidou para ir para a igreja, nunca, né? Todo esse tempo que eu fiquei fora, ela ia para o culto e nunca me convidava. Nunca, nunca ela me convidou. E às vezes eu chegava em casa, de madrugada, amanhecendo o dia, e eu batia na porta, eu chamava ela, e a casa é muito humilde, como ainda é hoje, né? E às vezes eu olhava assim, por uma frestazinha da porta, e eu via ela com o rosto no chão. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei desesperado, né? Eu achei que ela tivesse passado mal, tivesse caído, né? Era só eu, ela e minha avó. E quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperado, né? Angustiado, querendo chorar lá fora, esperando ela abrir a porta. Aí foi que eu entendi, né? Quando ela se levantou, eu vi ela se levantando, eu entendi que ela estava ali, era orando, né? Então, quando eu casei, aí ela começou a falar para minha esposa, né? Falar de Jesus. É tanto que minha esposa ia para o culto com ela e eu não ia, né? Eu saía porque eu me distanciei, fui me dedicar ao futebol, fui para esse lado, né? Então, quando eu vinha chegando em casa no domingo, que eu vinha voltando do futebol, eu encontrava elas que iam para a igreja. Aí a minha filha primogênita nasceu, foi apresentada na igreja, minha mulher não era crente, apresentou ela sozinha, né? Eu não fui para esse culto. E Jesus foi tendo misericórdia, foi trabalhando. E eu coloquei no meu coração, assim, eu queria entrar na congregação, ir lá na frente e nunca mais sair. E eu sabia que naquele momento, se eu fosse, talvez eu não tivesse aquela segurança, poderia ficar E oscilando. tem muitas pessoas que hoje pensam dessa forma, Isso, né? sem Diz dúvida, assim, sem eu dúvida. só vou para a igreja aceitar Jesus se for para mim me firmar. Isso, Porque se for para mim não ir e ficar, é melhor eu ficar do jeito que eu estou, isso. né? Isso é bem corriqueiro acontecer. Então eu ficava. E assim, uma coisa, irmã Kézia, que eu não posso esquecer é do amor que os irmãos têm pela gente, sabe? Às vezes eu fico assim, mas quase todo mundo fica assim um pouco triste quando a gente vê alguém criticando, dizendo que a igreja não tem amor. Porque a nossa igreja ela tem amor, sabe? Muito, e muito amor. Tem aqueles irmãos que ele pode até não declarar isso, mas não tem amor maior do que ter alguém orando pela gente, né? Tem, porque eu sei, conheço os irmãos lá na época, e até hoje continuam orando pela gente, sem dúvida, senão a gente não estaria em pé. Inclusive, muitas pessoas são fruto da Sem oração. Meu dúvida, pai, sem ele dúvida. O aceitou seu pai, Jesus, né? tinha o círculo de oração lá no Isso, Barateiro isso, orando por ele, isso. né? E ele não queria saber de crente, E você na bem época conhece, né? do seu pai, foi feito esse levantamento lá e cada irmão ficou responsável por orar Por por orar alguém, por alguém. né? E a irmã, eu sei quem é a pessoa que ficou responsável por orar pelo seu pai, né? E acredito que em 2 anos, mais ou menos, aconteceu o milagre na vida do pastor Mardoni, né? Verdade. Que ele saiu, foi diretamente na casa do pastor
e confessou a Jesus, né? E eu também sou fruto de oração, né? Então, eu passei um tempo na minha vida que eu me afastei um pouco, que foi quando eu voltei para Itapajé. E eu lembro, você falando de amor da igreja, eu lembro que muitas das vezes as irmãs me encontravam na igreja, me abraçavam, na rua, me abraçavam, me dava paz do Senhor e dizia assim, olha, o pau ferrado está te esperando. Deus está te esperando lá. E você sabe onde é o seu lugar. E eu vi aquele amor, e foi aquilo que me atraiu para realmente me firmar e voltar, né? Com certeza. E isso é muito importante. A oração e o amor que a igreja... Eu acredito que muita gente se afasta e diz assim, não, a igreja não tem amor, é uma desculpa. Isso, sem dúvida. E até assim, irmã Kézia, porque algumas pessoas têm uma visão bem diferente do que é o amor. O que é? Às vezes a pessoa acha que você amar é você concordar com qualquer coisa que ele queira fazer. Aí as pessoas querem ir contrário à doutrina, você toma o posicionamento que a doutrina orienta que tome, então aquilo torna você, sabe? Não, que não estão me amando, que eu estou sendo menosprezado e tal. Mas por quê? Porque ele está em conflito com a doutrina, não quer receber a orientação e acha esse spoiler, né, para dizer que a igreja não tem amor. Mas eu me senti e sou abraçado até hoje pelos irmãos e irmãs do Barateiro, pessoas que estão lá, pessoas idôneas, que até hoje faz parte do grupo de oração, umas o Senhor já acolheu, né? Então essas pessoas elas estavam orando juntamente com a minha mãe por esse propósito, para que o Senhor me trouxesse de volta. Então, na época eu tinha um sonho muito grande de conseguir a minha habilitação, né? Eu fui aprendendo a andar de moto, essas coisas, eu tinha aquele desejo, né? Te via, e eu fui batalhar para isso, comecei a trabalhar, e assim que eu tive um pouquinho mais de condição, eu corri, né? Na época não tinha aqui na nossa cidade, tinha que ir para outra cidade, fui procurar, e eu tinha que fazer a prova escrita, na época era escrita, hoje é bem diferente, né? Eu tinha que fazer num domingo, 8 horas da manhã. Então não tinha como eu ir para outra cidade, eu não tinha transporte, não tinha nada, dependia de transporte público, né? Então eu fui sábado à tarde para essa cidade, fiquei em um hotel para amanhecer o domingo lá, no lugar da prova, né? E quando eu fui deitar no sábado à noite, no criado mudo lá do hotel, tinham esses livrinhos, o Novo Testamento. E isso, bem antigo, né? Aí eu deito e eu pego o Novo Testamento e vou folhear. Só que eu não lembro o que foi que eu li. Aí, imediatamente, veio aquilo no meu coração de eu fazer um propósito ali com Deus. Eu disse, eu estou diante de uma situação que eu desejo, né? Que era a minha habilitação. Então, ninguém melhor do que o Senhor para me conceder isso. Aí eu fiz esse voto, né? Que se eu conseguisse, eu voltava para a igreja. Aí, no outro dia, quando eu fui fazer a prova, você recebe o resultado lá imediato, aí aprovado. Aí já veio aquilo na minha mente, agora eu tenho que voltar. Agora eu tenho que voltar, né? Aí fiquei sob pressão e ainda passei mais ou menos uns 30 dias relutando com isso, né? E não queria encarar a situação. Aí, um domingo, eu não saí, o pessoal até estranhou, não vai jogar hoje, né? E fiquei em casa. E foi dando o horário do culto, eu tomei banho, me arrumei. A minha mãe disse, vai para onde? Sabe que eu ia sair para algum outro lugar, né? Assim, eu vou para a igreja hoje. E fui, né? Ela, a minha mãe, minha esposa, a minha filha, a Eduarda. E quando o pastor Raimundo fez o apelo, eu fechei os olhos, quando eu abri eu estava lá na frente já, né? Foi lá no Barateiro, na congregação? Isso, né? Eu sempre congreguei lá, porque quando a gente veio embora para cá, a gente foi morar no Barateiro, não onde eu moro hoje, a gente foi morar em uma casa lá, e inclusive, né, nessa casa tem até uma história interessante, que quando a gente chegou lá, os meus avós e minha mãe não eram crentes, né? Eu cheguei criancinha ainda. Aí, nesse período, a minha mãe aceitou Jesus, minha avó, meu avô, porque a minha mãe foi a prepulsora da família, né? Hoje, muitos são crentes, dos meus tias. Aí, quando eles souberam que os meus avós e minha mãe tinham aceitado Jesus, o dono da casa pediu a casa, né? Ele não cedeu, mas era alugada. Aí, ele não aceitou, né? Porque ele não queria crente morando lá e tal. Era na margem da BR. Aí meu avô, muito carente, né?
ele comprou esse terreninho, onde é a minha casa hoje, é no Barateiro, a gente mora lá, e com muita dificuldade, ele sozinho, ele fez 2 compartimentos e um banheiro, sozinho, né? E lutou, é tanto que ele morreu em decorrência desse serviço, e a gente foi morar lá. Então, eu sempre morei no Barateiro, né, no mesmo endereço, eu moro lá há 30 e poucos anos, 37 anos mais ou menos. E quando eu fui, era o pastor Raimundo, né, o dirigente do Barateiro. Então, nesse culto, Deus usou de misericórdia. E eu fechei os olhos aqui onde eu estava, quando eu abri, estava lá na frente já. E até hoje, pela misericórdia do Senhor, Jesus tem nos dado graça. E completando o que você perguntou, irmã Kézia, aí deu início a isso aí. Em 2006, eu fui embora de novo para Fortaleza devido à dificuldade de emprego, né? Eu fui morar lá, mas eu só passei 1 ano. Por quê? Porque lá, financeiramente, estava dando tudo certo. Eu trabalhava, minha mãe trabalhava, minha esposa trabalhava, mas espiritualmente estava uma decadência, sabe? Tinha aquela decadência. E durante esse ano que eu passei lá, eu só vim 2 vezes aqui em Itapajé. E uma das vezes, eu não lembro se num período de Semana Santa, a gente veio passar o feriado e eu fui para o culto, né, no Barateiro. E quando eu tinha saído daqui, a igreja estava num bem resumido e em pouco tempo estava lotada. E eu vim para esse culto, os irmãos arranjaram lá um lugarzinho para mim, e eu só lembro que eu tirei o culto todo chorando. Não consegui me controlar, só aquela alegria, aquela coisa que você não consegue explicar. E quando terminou o culto, os irmãos abraçando. Aí no outro dia eu voltei para Fortaleza e eu dizia para minha mãe, eu acho que não tem como a gente ficar aqui, né? Porque é uma diferença muito grande. Lá você não tem tempo de congregar, né? Eu trabalhava à noite, depois passei por dia, mas não dá tempo. Eu saía 7 horas da noite do trabalho. Era 2 horas de viagem do trabalho, de onde eu trabalhava, na beira-mar, para onde eu morava. Era 2 horas de viagem. Eu chegava em casa 9 horas da noite. Estava terminando o culto, né? Então não tinha como. Aí isso é preocupante. Você ficar sem congregar é algo preocupante. Aí quem tinha arranjado um emprego lá para mim era o meu primo, né? Ele era o gerente do setor pessoal da empresa e crente. Então eu cheguei para ele, contei a situação, obviamente, que ele ia entender, né? E pedi demissão e voltei. Chegamos aqui em 2007 novamente e comecei congregando e a igreja lotada, sabe? Muita alegria, era uma alegria. E eu vendo os irmãos trabalhando, os obreiros, sabe? E eu comecei a admirar aquilo, sabe? Eu ficava assim, de uns olhos... Daí o senhor sentiu que veio o desejo. Isso. Não, jamais eu imaginei que tomasse a proporção que tomou, né? É tanto que eu sempre gosto de citar isso, que o meu maior desejo era ser porteiro. Nunca fui escalado na portaria. Lá na portaria. Eu chegava, tinha o irmão Antônio Ernesto, que era o porteiro lá na época, do Barateiro, ainda hoje é, uma pessoa amável. E eu chegava, cumprimentava, e disse, um dia eu vou sentar aqui com o irmão Antônio, né? Eu quero ser porteiro. Aí quando a irmã ia ler o rodízio, eu ficava lá, baixava aqui a cabeça. Hoje, porteiro, irmão Diego. Nunca fui porteiro, nunca, né? Quase 20 anos. Você vê o que Deus faz, né? Mas eu digo para as irmãs, inclusive a secretária da congregação onde eu estou, assim, irmão, eu estou à disposição. Se você quiser me escalar lá na portaria, eu estou à disposição. E começou... Aí, em 2008, o irmão que trabalhava com jovens, na época lá, ele, se eu não me engano, ele passou no vestibular e ia embora para estudar, para Fortaleza, né? E surgiu essa vaga. Aí, quando terminou o culto, o pastor Raimundo disse, irmão, foi feito um culto de despedida para o irmão na época. O irmão está indo embora, mas hoje mesmo nós vamos colocar aqui outra pessoa para assumir aqui a vice-coordenação dos jovens. Na época era o presidente e vice, né? Aí, quando ele colocou a igreja de pé, eu com a minha menina no braço, ela tinha uns 4 anos de idade, e tinha alguns jovens assim, bem em destaque lá, sabe, bem trabalhando, bem ativo, atuantes. Aí eu pensava comigo mesmo, ou é o fulano, ou é esse ou é aquele. Aí um decidou o pastor Raimundo a chamar, porque se encaixava, né, no perfil. Aí quando ele chamou meu nome, irmão, não sei como foi que eu consegui chegar lá na frente. Trêmulo, apreensivo. Na hora do culto, ele colocou a igreja de pé para encerrar o culto e só chamou meu nome. Me chamou, eu fui. Também não sei como é que eu cheguei lá na frente. E ele só disse, irmão Diego, é você. Deus colocou isso no meu coração
e eu perguntei a 3 pessoas, não citei seu nome, só perguntei a 3 pessoas quem era que eles achavam que daria certo. E os 3 foram unânimes em citar o seu nome. Foi ligado na terra. É verdade, né? E em fevereiro de 2008 nós iniciamos, né, esse trabalho ministerial. Em março de 2008 o pastor Raimundo nos apresentou como auxiliar. E de 2008 até hoje nós estamos pelejando para aprender. A gente vê que a sua vida é de providência, né? Porque você falou sobre a cura e depois, para voltar para a igreja, foi Deus provendo, né? Isso, né? Sempre é um milagre seguido do outro, né? Porque eu acredito muito, já que nós vivemos um mundo espiritual e Deus tem o controle, tem a primazia de todas as coisas. Então Deus, por amor, né? O que eu sempre gosto de ressaltar isso, e quando a gente tem a oportunidade de falar com os jovens, eu sempre gosto de citar isso, né? Que Deus me trouxe inteiro, me trouxe de volta inteiro. Porque durante a nossa experiência, a gente vê muitas situações, às vezes muito delicadas, de pessoas que pagam um altíssimo preço por se distanciar dos caminhos do Senhor, mas Deus ama tanto que Ele quer trazer de volta. Agora Deus vai tratar com cada um de diversas formas, né? Nós nunca sabemos quem somos nós para saber como Deus vai agir, o que Ele vai fazer. Então eu costumo dizer isso e louvar a Deus porque Ele me trouxe de volta inteiro, né? Eu gosto de usar esse termo. Aquela frase, né? Eu vim pelo amor. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Muito bonito, pastor. Pastor, citando assim citando a questão dos jovens, né? O senhor já dando conselho e é uma realidade hoje, a gente não vê mais, assim, não querendo generalizar, mas a gente não vê tanto quanto no passado a vontade de jovens a exercer o ministério, né? A quererem ser obreiros, a quererem ser dirigentes, pastores, né? Antigamente se tinha assim, essa vontade era mais intensa nos jovens, né? Hoje está mais escasso isso. Aí o senhor acredita que isso está acontecendo, do porquê, qual é a diferença que tem da geração passada para a de hoje, aproveitando já também podendo dar um conselho para os jovens, né, que estão aí, que estão nos departamentos, que estão ativos na igreja, que se converteram nessa questão de ter uma visão, né, de futuro, não apenas nas coisas materiais, mas também ministerialmente, no serviço, né, no reino de Deus, na igreja, na congregação. Isso, bem colocado, irmão Kaique. Infelizmente, irmão Kaique, a gente vê que com o passar do tempo, inclusive nós estamos estudando este assunto no trimestre atual, que é sobre o espírito da Babilônia. Querendo ou não, qualquer influência fora da nossa doutrina, ela vai trazer um prejuízo muito grande. Porque hoje nós vemos os nossos jovens, eles se relacionam com muitas pessoas com diversos pensamentos, linha de raciocínios, tá certo? E isso, querendo ou não... E hoje é uma realidade totalmente diferente, né? Bem diferente. A gente está estudando na escola bíblica justamente isso. O quanto o mundo hoje está tão bagunçado, disperso, e tão isso. diferente muito. de antigamente. Então, a partir do momento que o ser humano ele desenvolve esse relacionamento, né, é muito perigoso. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o jovem ele precisa ter esse cuidado de pautar a sua vivência, com quem, onde, né? Então, nós tem que ter esse comportamento diferente. Nós vemos que Daniel e os 3 irmãos jovens lá, eles estavam na Babilônia, eram cativos, escravos, mas eles não se corromperam, né? E eles estavam sob pressão, eles eram obrigados a fazer certas coisas. Então eles não se corromperam, eles não cederam 1 milímetro da sua fé. Eles tinham motivo de seguir Isso, os costumes. porque era razoável. Não, eu sou obrigado, eu estou aqui, o rei está mandando eu fazer. O diferente lá era eles. Era eles, né? o diferente era eles. Lá eram tudo iguais, eles que influenciaram o povo politeísta, os caldeus, enfim. Então, e eles seguraram, né, distante da sua terra, mas guardaram as leis, guardaram os princípios de Deus. E eram jovens. Eram jovens. Mesmo estando no
patamar de destaque. De destaque, sem dúvida, sem dúvida, né? Então, quando o ser humano realmente deseja, ele se firma, né? Porque esse confronto sempre vai existir, a carne e o espírito, e quando nós estivermos aqui. Então, o que é que acontece hoje? Infelizmente, as pessoas se relacionam mais com o mundo do que com Deus. Infelizmente. Pessoas que eu estou dizendo que estão dentro da igreja, eles têm uma vivência maior com aquilo que não agrada a Deus, com aquilo que pode afetar a sua fé e está afetando, do que com o próprio Deus. Muitas pessoas dizem que não influencia. Ah, eu tenho uma amizade aqui e ela não me influencia a me afastar da igreja, ela não me leva para longe da igreja de Deus. Mas a gente sabe, conhece que influencia, Isso, sim. sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, isso aí, irmã Kézia, é um texto pronto de sempre, Sim. não é da agora, né? Não, eu não vou me corromper, não vai acontecer, mas vai. Infelizmente a gente vê provado... É o julgo desigual. É, exatamente, É o julgo provado... desigual. Às vezes as pessoas olham para a Bíblia e diz que lá que não sobre o julgo desigual e só relaciona entre namoro. Isso. E a gente sabe, Isso. tem consciência que não é só Isso. sobre isso, é sobre amizade também, né? Saber quais são as influências que aquela outra pessoa vai lhe levar, ou se você está em um lugar de destaque e está sendo influência. Exatamente. Então nós vemos que acontece esse esfriamento, digamos assim, começa daí. Tem início nisso aí. A pessoa dedica mais o seu tempo a uma coisa que não pertence ao Senhor, né, e vai perdendo foco. Ele tem a visão de várias outras coisas seculares e esquece daquilo que pertence a Deus, de cuidar do que é de Deus. Isso. Inclusive, a gente falou no podcast com Josué, é a perda de identidade. É a perda de identidade, sem dúvida. De saber quem é que De ela saber, né? Quem é Cristo, quem é como ela é como igreja, e aí perde a identidade. Exatamente, esse é o risco. Aí, disso aí, nasce essa falta de interesse. Não quero, porque eu não quero esse compromisso, porque vai me atrapalhar nisso, vai me atrapalhar naquilo. A gente que está à frente de congregação, a gente se depara com algumas situações do que tem alguns irmãos que eles amam trabalhar, querem ali algum cargo, já outros fogem dessa responsabilidade, eles não querem, né? Então isso evita, né? Há pouco tempo, quando a gente tinha reunião de obreiros, a gente via muitos jovens sendo apresentados como auxiliares. E isso vai ficando escasso, né? Não é mais a realidade, né? É um risco que podemos encarar mais na frente na igreja do futuro dos nossos Sem filhos, dúvida, nossos netos. sem né? dúvida. Porque nós digamos que estamos em uma troca de gerações, né? Uma geração está passando e outra está surgindo, né? Só que para dar continuidade ao trabalho do Senhor, não digo nem o trabalho da igreja, né? O trabalho do Senhor precisa, essa nova geração, ela também está apegada ao chamado de Deus para poder dar continuidade. Exatamente. Porque precisa, irmão Kaique, manter a segurança, né? Qual era a preocupação de Paulo? A base da igreja. E os irmãos, né, em todas as cartas que ele escreve, é que ele preocupado com a segurança dos irmãos. Vocês têm que estar prontos, porque vai chegar o dia da tribulação, vai chegar o dia mau, e vocês têm que estar seguros. A base, né, tem que ser sólida para não sucumbir diante do que está por vir. E essa geração que está passando essa passagem de bastão, a preocupação é exatamente essa. Nós vemos a dificuldade que é hoje de você aplicar a doutrina, porque infelizmente existe essa resistência. Alguns querem confrontar, querem bater de frente, né, discordam. E a nossa doutrina, nós sabemos que por completo, nossa doutrina, nossos usos e costumes, ela é exclusivamente pautada na Bíblia. Nós não usamos nenhum livro extra-bíblico. Tudo é baseado e pautado na Bíblia. Então, querendo ou não, esse conflito doutrinário vai gerando esse esfriamento, né? A pessoa vai ficando frio e dá no que dá. Eu acho que é outra... não vou dizer inimigo, mas é um outro problema que hoje estamos enfrentando, além do... Estamos falando aqui do espírito da Babilônia, né? Que tem cada vez mais esse sistema mudando, tem cada mais forte, né? Cada vez os jovens têm se deixado influenciar mais, mas também temos um outro
um outro inimigo que está surgindo, que são as falsas igrejas, os falsos mestres, ao qual o apóstolo Pedro disse, né, que nos últimos dias Isso. haveriam falsos mestres que fariam mercado de voz. E hoje nós vemos, está muito presente nisso, e ultimamente vem surgindo falas polêmicas, né, de certos influenciadores que têm muitos seguidores na internet, que eles estão mostrando um evangelho falso. E isso vem, de certa maneira, influencia os jovens. Contamina Não, muito. o jovem não vai para o mundo, mas ele fica conformado no evangelho sem renúncia, um evangelho sem doutrina, um evangelho que aceita, que é aquele evangelho que não precisa você renunciar às suas coisas do passado. Deus te ama da sua forma, do jeito que você é. Então a pessoa fica ali dizendo que está servindo a Deus, mas sem abandonar o seu pecado. Né? Outra vertente, outro problema, outro inimigo, né? Que a nossa geração também está enfrentando. Por isso que é muito importante a gente estar pautado na palavra, que é para a gente saber discernir. Né? O escritor aos Hebreus ele diz, né, que a criança ela ainda quer leite, mas o maduro, que tem um alimento mais sólido, ele sabe discernir entre o bem e o mal. Então, temos que ter, assim, eu acho que essa nossa geração precisa, para poder pegar esse bastão, né, que o senhor disse, que está passando, está alicerçado na palavra. Tem que muito tá, importante. tem que né? estar. Porque tem essa guerra, hoje nós vivemos um contraste. Vivemos num mundo em que nós temos fácil e rápido acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, os jovens dentro da igreja, não vou generalizar, mas muitos têm um conhecimento muito raso, né, das coisas de Deus, sendo que temos igrejas, muitas igrejas, temos acesso à internet e a gente vê esse analfabetismo bíblico, né, dentro da igreja. Então, acho que esse falso evangelho também tem influenciado muito, sem dúvida, né, na desistência e nesse amor frio, né? E assim, irmão Kaique, eu costumo dizer, procuro repassar para os irmãos, que nós vivemos hoje a autodoutrinação. As pessoas querem fazer a sua doutrina. Você está mostrando ali o que a Bíblia diz. Não, mas eu acho que não é, eu acho. Então ele vai criando a sua própria doutrina. E nós sabemos que não funciona dessa forma, né? Nós somos submissos à autoridade divina, à autoridade do pastor, né? Então, qualquer coisa que é decidida na igreja, obviamente, nós precisamos seguir aquilo ali. Eu costumo dizer que a partir do momento que a pessoa é submergida nas águas, faz a sua confissão de fé diante de quem está ali batizando, diante dos irmãos, ele assume esse compromisso. É uma nova pessoa. É uma nova pessoa. Então, qualquer coisa fora desse compromisso vai estar infringindo esse compromisso. Porque eu sei, quando eu vou me batizar, é feito lá, eu preciso fazer essa confissão. Então, qualquer coisa que eu venha acrescentar isso, eu vou estar entrando em confronto com isso. Né? E, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo hoje. Um evangelho superficial. Né? Superficial. Porque vive ali do momento e isso é muito perigoso. Muito perigoso. Pronto. A gente vê que a realidade hoje da igreja, do mundo em si, é as redes sociais, né? A gente vê que hoje tudo é o celular, hoje é tudo mais atualizado. E a gente vê essa duplicidade de vida. Às vezes uma pessoa no Instagram é uma coisa, a gente conhece pessoalmente é outra coisa. Eu queria saber do senhor, que eu vejo que o senhor se envolve muito lá nas brincadeiras dos jovens, né? E muitas das vezes a gente pergunta, a gente vê alguém do Alto da Esperança, o George estava com a gente lá no culto de jovens, e a gente diz, o irmão Diego, eu vi o vídeo do irmão Diego lá, como é que ele lidar com isso? E a gente vê que a igreja hoje está entrando na mídia, né? A gente vê que é uma forma... Se a gente vê tantas coisas acontecendo dentro da mídia, por que não a igreja não possa entrar e anunciar e mostrar que é diferente? E aí eu queria saber do senhor como é como é que eles fazem esse envolvimento, como é que eles chegaram no senhor. Isso, é uma coisa nova, né? Sem dúvida, principalmente para mim, viu? Irmão, eu sou muito atrasado em relação à tecnologia, sabe? Eu uso meu celular para o serviço, que hoje em dia, infelizmente, digo até assim, é indispensável, né? Hoje quase todos você depende de um aparelho desse.
Mas em relação, assim, a essas publicações, eu sou muito, muito atrasado, sabe? Nisso aí eu não desenvolvi, não. Eu tenho alguns, né? Até eu peço para minha menina mexer lá, alguma coisa, ver, mas eu não sou de colocar foto, eu sou um Aham. pouco retraído com isso. E quando eu cheguei ali no Alto da Esperança, eu vi, né, os irmãos, os jovens bem ativos, né? Isso aí. E eu sempre me esquivava, né? Aí, né, nesse dia aí desse vídeo, os irmãos, não, acho que era numa ceia, né, irmão, que a gente tava, e eu já ia fugindo, né? Mas, não, pastor, você tem que participar aqui porque precisa do pastor e tal. Assim, irmão, mas eu não sei fazer isso aí, eu não levo jeito. Aí eles, né, foram lá e acabei que participei e tem surtido efeito. Onde a gente chega, o pessoal A pergunta. gente vê, né, como é o poder da É, mídia, o e poder das assim, redes irmão, você, sociais. você tocou num ponto muito importante, Marquês, porque a gente sabe que isso ele é uma via de mão dupla, Isso. e eu costumo dizer que num lugar bem sinuoso, porque são muitas curvas perigosas. E nós sabemos que uma via de mão dupla tem que ter muita atenção de quem vai, de quem vem, né? Verdade. E querendo ou não, a internet hoje, redes sociais que chama, né? Ele causa esse efeito dominó. Se é positivo, como você falou, pode ser usado para expandir o evangelho até isso, vai alcançar muitas pessoas, muitos povos, sem sombra de dúvida. Mas vem, em contrapartida, vem esse O lado lado obscuro, negativo, né? né, perigoso, porque hoje, meu irmão, você com um celular na mão, você pode fazer. Daí o meu medo, né? Eu tenho medo por isso, porque a gente vê nas informações pessoas que pegam a foto de alguém, coloca lá, faz como é que chama? É hackear É. E eu tenho muito E medo tira, disso. né, a imagem da pessoa às vezes. Deturpa a Desse daí. imagem de alguém, então, sereno, você fica exposto. Então, a pessoa com o celular na mão hoje pode fazer inúmeras coisas, e é perigoso, né? Então, a gente, às vezes, se depara com alguns jovens que você conversa, ele só fala da internet. Ah, eu vi um vídeo fulano de tal, eu vi isso na internet. Ele não cita a Bíblia, ele não cita uma coisa, ele se relaciona mais com essa parte do que o espiritual. Daí vem, né, o desinteresse ministerial, de assumir uma responsabilidade. E outra coisa que nós não podemos esquecer, que o irmão Kaique citou aqui, é generalizar, jamais, né? Porque nós temos jovens comprometidos com oração, com jejum, né, que trabalham Era inclusive arduamente. isso que eu ia perguntar, né? Como é que o senhor vê essa geração? Porque eu acredito na minha Sem geração. dúvida, jamais nós vamos Acredito deixar que ainda de existem acreditar. jovens que buscam em oração, que buscam em jejum, que estão ali. São poucos, a gente vê que são poucos que vão ali para a escola bíblica, para a doutrina. E aí, o senhor vai responder aí, eu vou me despedir aqui agora, prazer. E eu vou chamar o Wesley para entrar aqui com vocês, Amém. tá bom? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estava aqui esse tempo todinho, tá? Não tô chegando aqui de paraquedas, não. Pastor, eu queria fazer-lhe uma pergunta, não vamos esquecer que o Kaique está aqui. O Kaique tá aqui. Eu queria que você falasse do coordenador, o seu coordenador de jovens, né? A Kézia tocou num assunto muito interessante, que os dirigentes que não escutem isso, para não ficar com ciúme, né? Do irmão, para não ficar com ciúme do irmão. Mas os irmãos comentam, né? Do bom relacionamento que o senhor tem com os jovens, né? A gente percebe, né? Que por conta da distância de geração, né? Entre os jovens e às vezes existe um distanciamento, né? Que às Isso, vezes o coordenador é que faz aquela ponte, né? Isso. Mas a gente percebe que o senhor tem uma relação muito boa, né? Com os jovens. Há de ser que algumas pessoas pensem que um jovem não pode ser amigo do seu pastor, Isso. né? Porque o seu pastor é aquela pessoa que fica vigiando, mas a gente percebe que todos os homens de Deus, eles foram amados pelo Sem você, dúvida. você vê o apóstolo Paulo, você percebe a angústia dos irmãos por causa da prisão do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, sabendo que ia morrer, ele é que enviava cartas Isso. para consolar os irmãos. Isso. Ele estava na dificuldade, mas por que ele enviava uma carta para consolar? Porque os irmãos estavam sofrendo, né? Isso. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Sobre essa relação com os jovens, com a importância de um pastor ter uma proximidade com seus jovens, né? Saber o que é que está acontecendo, conversar com eles. Pronto. Amém. Fale irmão. do Kaique também. Amém, irmão Wesley. Alegria falar com você também, pessoalmente. Deus continue abençoando a sua vida. Irmão Wesley, eu costumo dizer que a maior faculdade do obreiro é trabalhar com jovens. Eu trabalhei
de 2008 a 2010. Foram 2 anos bem intensos. Na época, a gente trabalhava com cerca de 45 a 47 jovens ali no Barateiro. E não tem faculdade maior do que essa, é trabalhar diretamente com os jovens. E daí o apego, eu saí do departamento de jovens para assumir a congregação. E a gente tem uma experiência, né? Você vai aprendendo, vai desenvolvendo. E eu na congregação, mas com aquele relacionamento com eles, a amizade, como tenho até hoje, graças a Deus. Aí quando eu chegava na congregação, eu dava continuidade aqui. Bom, eu trabalhei com jovens aqui, vou procurar me pautar aqui. E desde o primeiro momento até agora há poucos dias, né, nós tivemos uma breve reunião com os jovens ali, irmão Kaique, irmão George, e eu dizia para os jovens, olha, eu quero que vocês olhem para mim e vejam em mim um amigo. Vocês podem contar, confiar, qualquer que seja o assunto para a gente conversar, se colocar à disposição. Então, eu sempre procurei manter isso. Eu trabalhei com jovens e procuro manter até hoje esse nível de relacionamento, passando confiança para eles, porque assim, o jovem olha para o dirigente e vê uma pessoa carrancuda, né, aquele obstáculo, coloca às vezes como um inimigo, né, e aí é que gera algum conflito. Então a gente tem que procurar para o jovem repassar essa confiança, ele sentir confiança na gente, né, para que isso venha fluir. E graças a Deus até hoje tem dado certo. E falando do irmão Kaique, do irmão George, são 2 pessoas extraordinárias, 2 jovens senhores, bem jovens, né, mas muito dedicados. O irmão Kaique, ele trabalha arduamente juntamente com a esposa dele, né, buscando sempre o melhoramento, o aperfeiçoamento do departamento. Eles se dão muito, né. Nós temos a escola bíblica, que são classes separadas, né, jovens e adultos, e semanalmente eles se reúnem e acredito que 80% a 85% dos jovens participam da escola bíblica, né, porque isso é um fato raro, né, é um fato raro. A gente vê que, infelizmente, uma ausência muito grande da juventude na escola bíblica. E no Alto da Esperança nós temos esse diferencial. Né? Em outras congregações também que nós já passamos, a gente vê o apego do jovem à escola bíblica, mas tudo isso passa por esse relacionamento, por essa amizade, dele sentir a confiança no seu líder e ter essa aproximação, né? Não ter um distanciamento. Exatamente, pastor. É um fato também que a gente tem, desde que a gente chegou recente também na congregação, nós chegamos em dezembro. E é um fator também que, graças a Deus, né, nós estamos observando, e a congregação está também observando, que essa participação dos jovens na escola bíblica e no projeto também Atos 2, né, que foi Bem lembrado. criado pelo pastor William, né? A gente abraçou o projeto, estamos dando continuidade, né, o senhor está apoiando também, e eles estão com uma participação muito boa. A questão da escola bíblica, né, eu acho que também esse fator de ter as salas separadas, eu particularmente eu acho que é um fator muito importante para a presença dos jovens na escola bíblica. Né, porque eu acho que o ensinamento aos jovens é uma outra dinâmica. Isso. Né, a mente deles já é uma mente que está acostumada com muita informação, as informações muito rápidas, né, o vídeo curto. Então você tem que ter uma dinâmica, uma forma, eu acho, mais diferente do que os senhores, que as senhoras, né? Eu acho que é um fator muito importante, até deixando aqui, né, uma opinião e um desejo, né, uma dica, né, para os líderes jovens, os dirigentes de congregação, né, que puderem fazer a sala de jovens separados, né? Botar ali os professores, né, dispostos a ensinar, que eu acho que dará fruto. Pastor, há quanto tempo o senhor está como dirigente? Ao todo, irmão Kaique, são 13 anos. Agora, dia 10 de abril desse ano, completaram 13 anos, né? Eu estou na 8ª congregação, 13 anos. 8ª congregação. 8ª congregação. O senhor já falou algumas experiências, né, que o senhor já teve nesses 13 anos, já falou na congregação. Eu queria saber, né, qual foi, assim, nesses 13 anos, qual foi a dificuldade maior, se teve, assim,
alguma experiência que lhe marcou, alguma congregação? Qual foi, nesses 13 anos, uma experiência que marcou o senhor? Para incluir aqui, né, a somar com o que o Kaique disse, porque muitas vezes a pessoa tem a mentalidade, não sei se foi o seu caso, mas assim, eu no lugar fazia assim. Isso. Se eu estivesse no lugar do dirigente, ia ser bom. Né? Às Isso. vezes a pessoa, antes de assumir uma responsabilidade, Sem dúvida, não tem noção do peso da responsabilidade. Sem Eu quero dúvida. saber se o senhor sentiu isso em algum momento. Sem dúvida. Eu acho que eu sou uma rara exceção, que eu nunca pensei isso, nunca, né? Até porque, como eu falei lá no início, eu jamais imaginei que a minha vida tomasse esse rumo. O que é que eu imaginava? Eu queria trabalhar para Jesus, porque eu via na congregação do Barateiro, principalmente ao domingo, super lotado. Tinha domingo na congregação que era mais ou menos 250 pessoas na nave do templo, que a gente contava as cadeiras, né? Então ficavam todas lotadas, a gente acrescentava algumas, e fora da igreja tinha mais ou menos umas 100 a 150 pessoas, só para você ter uma ideia. E eu via os obreiros trabalhando, correndo, pegavam uma cadeira, chamava alguém, sentava. E eu via aquilo, eu ficava louco para fazer também, né? Eu queria participar daquilo. Então, imagina assim, não, talvez o irmão Raimundo me chame para me ajudar aqui, alguma coisa, para mim isso aqui tá perfeito. Aí, quando houve essa guinada na minha vida, e nós fomos chamados, uma surpresa sem precedentes, aí, assim, a dificuldade que eu tive, sem dúvida, foi a primeira congregação, né? Eu fui para a congregação de Baixa Grande, assumi lá no dia 7 de abril de 2010. E saí em maio, dia 19, se eu não me engano, de maio de 2012, porque foi emancipado eclesiasticamente lá, né? Nós saímos, eu e os demais dirigentes, para passar para um pastor. O pastor Zezinho fez esse desmembramento e nós saímos porque virou campo lá. Aí, sem dúvida, assim, a maior dificuldade foi na primeira, porque você sem uma experiência, Quando eu cheguei para dirigir o primeiro culto, foi no domingo, eu fui empossado numa quarta, mas eu só voltei para a congregação no domingo, né? E quando eu me deparei, que eu peguei o microfone, disse, e agora? Sou eu. E a doutrina. E agora, né? Então, sem dúvida, a maior dificuldade foi a primeira, mas Deus usou de misericórdia, nós passamos 2 anos, né? Acredito que bem sucedido pela misericórdia do Senhor, tanto que até hoje nós temos um relacionamento com os irmãos de lá, com o pastor, é uma pessoa maravilhosa, o pastor Márcio da Baixa Grande, com as pessoas não crentes, né? Ainda hoje nós guardamos esse vínculo de amizade, então isso é maravilhoso. E a maior experiência, ou uma das, sem sombra de dúvida, foi na congregação de Pedra Branca, porque na época lá era um salãozinho bem pequeno, alugado, né? Porque lá era uma subcongregação do Pau Ferrado. Aí o pastor Zezé me trouxe da Baixa Grande e disse, olha, eu vou colocar você lá na Pedra Branca. A gente está terminando lá uma reformazinha e você vai ser empossado lá, vai passar a ser congregação. Então nós começamos do zero a congregação lá em Pedra Branca, né? Inclusive a irmã citou aqui o avô dela, que era o irmão Raimundo Fidelis, irmão Raimundo, irmão José de Brito, o irmão João Crispim, que eram os anciãos da igreja. Então eu tive um apoio de uma experiência assim fenomenal, porque eram homens experimentados na fé, eu bem novo, né? E eu tive esse apoio, né? Eles me abraçaram mesmo, então não tinha apoio melhor do que a experiência, né? E na época, isso em maio, eu fui empossado lá, dia 31 de maio de 2012. E Deus foi abençoando, o trabalho foi crescendo e ficou bem pequeno o salãozinho. E os irmãos incomodados, né? E eu falei pro pastor, e esse meu filho, na hora que aparecer um terreno lá, a gente resolve, mas não tem onde fazer. E eu saí atrás, num canto e no outro, e não tinha espaço. Aí, olha o que é que Jesus faz. Como eu falei para você, eu me dediquei muito ao futebol, e lá tinha um campo de futebol. Só que lá eu tinha jogado poucas vezes. E do nada alguém disse, olha irmão, o rapaz aqui, dono dessas terras, vendeu essas terras aqui, e quem comprou vai lotear. O novo dono que adquiriu isso aqui, ele já vai colocar o maquinário aí, fazer as ruas e tal, e vai lotear. Aí imediatamente eu liguei pro pastor. Aí depois eu procuro saber quem é,
porque eu já vou falar com a pessoa. Aí eu fui saber quem era o proprietário, descobri a pessoa, pastor, fulano de tal é o dono das terras agora. Aí o pastor, por acaso, conhecia a pessoa. Imediatamente ele liga para o rapaz e disse, olha, eu quero 4 lotes em uma esquina. O melhor lugar que tiver, eu quero 4 lotes. E o rapaz, e isso antes do rapaz começar a trabalhar lá. Só era mato, tinha o campo, né? E só mato, o restante. E ele colocou as máquinas, fez lá a marcação dos lotes, enfim. E quando o pastor foi lá, que ele viu os terrenos, ele escolheu, né, esses lotes, que é uma esquina, e era exatamente no meio do campo, onde era o campo de futebol. E quando o pastor me ligou, disse, irmão Diego, eu fiz a aquisição dos terrenos. Aí Deus começou a fazer o milagre aí. Primeiro apareceu os terrenos, e na época ficou um valor bem alto. Eram 4 lotes, um valor bem alto. Aí Deus começou a trabalhar aí. Caiu o valor, o rapaz negociou com o pastor, olha, para a igreja eu vou dar uma oferta e tal, já começou a trabalhar, né? Tanto que ficou relatado isso no histórico, então saiu por um valor bem menor. E quando a gente começou a construção, era exatamente no meio do campo, né? Aí, mas a gente não tinha condição financeira, a igreja pequena, né? A renda baixa, bem baixa, não tinha como a gente fazer. E os irmãos me pressionando, olha, agora tem o terreno, vamos fazer a igreja. Eu disse, irmão, mas nós temos que ter calma, nós não temos verba, o pastor não tem condição de fazer, e eram muitas construções. E eu me lembro que em uma dessas conversas, eu disse, irmãos, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma campanha de oração de 30 dias. Nós vamos orar em prol da construção. Que construção, se não tinha, né? E no final dos 30 dias, Deus vai nos direcionar o que é que nós vamos fazer. E isso nós não tínhamos uma moeda para começar. E quando terminou os 30 dias de oração, irmão Wesley, a direção que eu tive foi de fazer o seguinte, eu disse, irmão, nós não vamos pegar nome de ninguém. Ninguém vai colocar o nome se comprometendo com o valor X, ninguém. É a partir de hoje, quem puder, você vai cooperar com o valor equivalente a uma saca de cimento. Na época, o cimento girava em torno de R$22. Aí a gente colocou em R$25. Quem pudesse, colocava, mas você não colocava o seu nome, se você pudesse. Eu deixei isso bem claro. Irmão, aí os irmãos começaram. Cada um chegava e doava. Aí teve uma irmã assim, irmão, eu quero dar 10 sacas de cimento. Aí eu convidei um irmão, mora lá em frente de uma macilha, tem um comércio, os irmãos iam muito lá no comércio. Irmão, você é a pessoa que vai ficar responsável por isso, você e sua esposa. Já que os irmãos vêm aí, já deixo com você. Aí um dia de manhã eu liguei para ele, disse, irmão, eu vou aí na sua casa pra gente ver o que é que tem, como é que tá, né? E eu fui da minha casa para lá pertinho, né? E eu pensando, eu acho que deve ter em torno de uns R$1.000 por aí. Se tiver, já tá um valor abençoado. Isso em 2014. Aí quando eu cheguei lá, o irmão pegou, estava assim guardado num lugarzinho lá, eu entrei na casa dele, quando a gente foi ver, irmão, tinha R$3.800. Foi assim um negócio... E na época já não era os 3 mil de hoje, né? Não, era bem, né, a inflação aumentou muito, era um valor bem significante mesmo. E eu fiquei assim, pasmo, sabe? Não pelo que Deus pode fazer, sabe que Deus opera um milagre, mas a congregação pequena, os irmãos não tinham renda, né? E quando a gente viu o valor, irmão, de lá mesmo eu liguei, quase chorando, liguei pro pastor, esse meu filho não começar hoje mesmo. Isso foi de manhã à tarde, o pastor foi, fez a marcação e a gente já deu início à construção, né? Aí por que lá faz assim uma experiência, irmão? Porque eu experimentei visivelmente os milagres do Senhor. Para você ter uma ideia, uma vez eu cheguei lá numa sexta-feira para dirigir a doutrina e tinha um carro lá diferente, frente à igrejinha, no antigo lugar que era. E eu disse, tem alguém visitando aqui. Aí eu entrei, inclusive esse rapaz é bem conhecido na cidade hoje, e tinha esse rapaz lá diferente, né? Aí o irmão veio lá que me ajudava, disse, irmão, eu trouxe ele aqui, que ele quer falar com o senhor. Ele quer falar antes de começar o culto. Aí eu levei ele na secretariazinha e disse, irmão, eu sou de uma família evangélica, eu estou distanciado, mas eu conheço a palavra de Deus, eu sei tudo. E eu fiz um compromisso com Deus, eu passei uma desilusão profissional, eu estou recomeçando a minha vida, vou trabalhar para mim mesmo agora. E eu fiz um propósito com Deus, de todo o trabalho que eu fizer, de todo negócio que eu fizer, eu vou dar uma contribuição para a igreja.
E eu tenho um valor, eu já fui em 2 ou 3 igrejas e não deu certo eu dar esse valor lá. Inclusive, ele foi em uma denominação da nossa cidade, que é bem conhecida, e o pastor dessa denominação orientou ele a procurar uma igreja menor e dar essa oferta lá. Aí ele foi cortar o cabelo no salão do irmão e contou essa história pro irmão. E o cabeleireiro me ajudava lá, que é o irmão Julino. Hoje ele ajuda ali no Pau Ferrado. Era músico, né? Ele foi me ajudar lá. E ele disse, rapaz, pô, então eu vou te levar lá na minha igreja, que o irmão tá construindo e vai dar certo, sei lá. Aí ele foi, me contou essa história. Irmão, e ele me contando e eu chorando. Aí ele colocou a mão no bolso aqui da camisa, tirou um envelopezinho branco e me entregou. Aí esse pastor, a partir de hoje, todo negócio que eu fizer, eu vou trazer a oferta para cá. Aí, irmão Wesley, ele voltou, comecei o culto, né? E eu falei isso para a igreja. E quando terminou o culto, foi que eu fui abrir o envelope. Na época tinha 400 e poucos reais nesse envelope, né? Aí, meu irmão, esse irmão, ele começou a abençoar, sabe? Começou a abençoar. E hoje, eu acredito que ele é bem sucedido, né? Eu não perdi o contato com ele, encontro esporadicamente na cidade, mas a gente vê pelos anúncios aí que a empresa dele está progredindo. Inclusive, acho que a irmã Kézia trabalha lá com ele, não sei. E assim, deu tudo certo para a vida desse rapaz, sabe? E começou daí. Então foram assim, experiências que jamais eu imaginei de ver ali a olho nu o agir de Deus. Porque isso é o agir de Deus. O evangelho na prática. O evangelho na prática. Porque, irmão, onde é que você vai, onde é que você vê alguém perambular com oferta para dar e ninguém recebe? Né? Não tem, isso é indizível isso. Tinha destino, né? Tinha destino. Meus irmãos, nosso tempo está acabando. Conversa boa passa rápido, né? Todo podcast é assim, né? A conversa boa sempre passa rápido. Nós queremos agradecer a presença do pastor, né? Por ter aí ouvido o nosso convite. Queremos agradecer os nossos ouvintes que estão nos assistindo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo. Comenta, curte, compartilha. Mas não encerrar comigo, não. Vamos encerrar com o pastor. O pastor trazendo aí uma palavra para os jovens, né? Nós cremos que nós estamos com 1.000 inscritos no canal. Eu acho que deve ter uns 500 a 600 jovens seguindo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, é muita responsabilidade, Sem né? dúvida. Você ter pessoas lhe ouvindo, né? Sem Eu queria que o dúvida. senhor deixasse aqui o conselho para os jovens, né? Que estão nos ouvindo no podcast de hoje. Amém, irmão. Irmão Wesley, o conselho, uma palavra de incentivo até, é que os nossos jovens, eles se doem um pouco mais ao Senhor. Dediquem um pouco mais da sua vida ao Senhor. Porque o retorno é garantido. É um retorno seguro, abençoado, né? E os nossos jovens, eles são o futuro da igreja, né? Hoje, o jovem, amanhã é o pastor, é o missionário, é o cantor, né? Então, você jovem, você carrega nos ombros essa responsabilidade. E você só vai obter êxito sendo coerente com a doutrina, com a palavra de Deus, submisso ao seu pastor, à sua liderança. Então, você é a história, você faz parte da história. Não tem alegria maior, para mim, eu sempre gosto de ressaltar isso, não tem honra maior do que a gente ser um obreiro do Tempo Central em Itapajé. Porque a nossa igreja ela é uma referência, ela está na vanguarda, eu digo até na igreja nacional, né? É uma igreja que tem se destacado por segurar a doutrina, por manter isso. Então isso é gratificante. E você, jovem, tem essa oportunidade também. Você está fazendo parte da história, você está vivendo a história, mas você precisa doar-se um pouco mais ao Senhor, deixar o Senhor trabalhar na sua vida, permitir a ação do Espírito Santo para que você possa ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E você só vai obter sucesso sendo submisso ao Senhor e à sua palavra. Então, a paz do Senhor, meus irmãos. Agradeço. Tchau, tchau. Paz.